Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aqui com vocês no programa Aqui Seu Direito, formato JJ, que traz informações para o seu dia a dia. Informações sobre saúde, informações sobre sustentabilidade, engenharia, alimentação, uma série de áreas aí para que você fique instruído, para que você possa utilizar as informações desse programa na sua vida. Meu papel aqui é esse. É levar para você a informação que você vai utilizar no seu dia a dia. E hoje nós temos um programa especial. Eu nunca fiz um programa aqui nesse estúdio de podcast feito através de videochamada com uma pessoa que vai estar em Paris, na França. Então hoje vai ser diferente o nosso programa, mas tenho certeza que vai ser maravilhoso e você vai conseguir colher muitas informações importantes hoje, inclusive sobre meio ambiente. Você que é ligado nessa questão de meio ambiente, a gente que se preocupa com a questão do meio ambiente, a gente tem que estar atento nas inovações, porque, por exemplo, antigamente eu dizia, eu nunca vou chegar no aquecimento global, eu nunca vou ver o aquecimento global, e hoje as ondas de calor estão aí para falar, né? Então a gente já está vivendo essa questão do aquecimento global, e hoje é um prazer receber aqui duas pessoas, uma presencial e uma falando de Paris, mas primeiramente eu vou dar o alô, o ok aqui, as boas-vindas para minha amiga Isabelle Zago. Isabelle, prazer recebê-la aqui. A Isabelle, vou dizer para vocês, vou voltar aqui. A Isabelle, vou falar aqui para vocês, ela é representante da PIP no Brasil, ela é analista analista comercial, não é isso? Analista comercial. Analista comercial da PIP do Brasil. Vocês vão saber o que é a PIP, vão poder tirar as dúvidas de vocês e vocês vão ficar impressionados com o que a gente vai mostrar aqui, beleza? É um prazer recebê-la, minha amiga. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, aqui. Muito obrigada. Isso, é bom receber pessoas jovens assim, com vontade de trabalhar e com inovações, né? Sim. As inovações, elas estão muita aí para... Exatamente, elas estão aí para desbravar o mundo, né? Sim. Inclusive nessa questão de meio ambiente. Sim, não é verdade? Principalmente. E agora vamos chamar aqui o meu amigo Ezequiel, Ezequiel Vedana, que está falando direto da França, direto de Paris. Ezequiel, é um prazer recebê-lo aqui, bem-vindo. Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer e uma honra estar participando desse evento com vocês. Acho que o nosso papo vai ser muito bacana, espero que a gente possa aí compartilhar muita informação legal e vai ser uma honra conversar um pouco mais. Beleza. O Ezequiel é líder global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelas Nações Unidas, graduado em Comércio Internacional pela Universidade de Caxias do Sul, palestrante internacional e CEO, fundador da PIP, dentre outros, né? Se eu for ficar falando aqui, eu vou passar 20 minutos do podcast só falando o seu currículo, né? Obrigado. Ezequiel, pode me chamar de Charone, viu? Não tem problema. Beleza? A primeira pergunta que eu vou fazer para você, meu amigo, é como é que a pessoa faz para ter um cargo na ONU? Vamos lá. É muito desafiador você empreender, né? Melhor ainda é quando você consegue empreender unindo um objetivo pessoal. Melhor ainda é quando você faz tudo isso e ainda é recompensado de diversas formas pelo mercado, né? Então eu acho que a gente geralmente quando empreende, eu falo sempre que todo empreendedor ele é uma pessoa de certa forma insatisfeita, né? Porque ele quer melhorar alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa diferente, ele quer tornar um produto melhor, um serviço melhor. E quando eu comecei, foi muito com esse intuito, né, de realmente encontrar uma solução que pudesse ser mais prática, mais acessível. E, de repente, alguns anos depois, eu me encontro dentro da sede da ONU em Nova York, participando de alguns eventos oficiais. A gente, às vezes, quando olha para a jornada, fica até surpresa como as coisas acontecem. É verdade. Mas eu acredito muito que é reflexo do nosso trabalho e reflexo também do problema que a gente está buscando resolver. Porque, vamos lá, né? Quando um problema ele é muito grande, ele acaba atingindo não somente uma região, uma cidade, mas às vezes até um problema humanitário. E para chegar em situações de ONU, governos, coisas desse porte, geralmente você precisa trabalhar com problemas que são da sociedade, né? Da humanidade como um todo, e não tanto do indivíduo. Então, é um desafio, né? Eu acho que tem até uma frase que eu ouvi muitos anos atrás que me marcou, e eu luto contra ela todo dia,
Essa frase ela fala assim, que quando um problema ele é muito grande, ele é um problema de ninguém, né? E aí, o nosso trabalho aqui, o nosso desafio diário é fazer o ser humano perceber que os problemas do mundo são dele também. Exato. Para chegar lá na ONU, para nós, além de ser uma honra, né, e um reconhecimento extremamente significativo do nosso trabalho, eu acho que isso até traz mais embasamento para a causa e para a luta diária que a gente vem trazendo como empreendedor, né? Então, foi uma grata surpresa, eles nos convidaram para ter esse cargo honorário na ONU, né? Para quem, só contextualizando um pouco, para quem ainda não conhece, a ONU, alguns anos atrás, lançou 17 metas globais de sustentabilidade, acabar com a pobreza, melhorar a educação, né, a questão de água e saneamento. Então, são 17 metas globais. E alguns anos atrás, eu recebi o convite da ONU para representar no mundo todo o desafio de água e saneamento, que é o desafio de número 6, para todos os jovens que desejam empreender com base nesse desafio. Olha só que legal. É uma honra, né? É algo a agradecer realmente a Deus e entender que a gente é parte de um processo que está acontecendo. Beleza. Ezequiel, a gente precisa passar para o espectador o que é uma empresa de sustentabilidade. Então, nada melhor do que um representante da ONU explicar isso aqui para o espectador, né? O que é uma empresa de sustentabilidade? Porque, às vezes, a gente fala, para mim é tranquilo, mas tem gente que não sabe. Então, a gente precisa esclarecer o que é. Então, tá com você a palavra. Fantástico. O que acontece? Eu acho que, antes de explicar sobre uma empresa de sustentabilidade, eu acho que a gente pode ir um pouco mais a fundo no tema, né? Porque a gente, hoje em dia, se ouve muito falar, até em termos técnicos, ESG, né, sustentabilidade, metas da ONU, parece uma coisa muito distante. Então, eu acho que rola um desafio, a gente, como pessoa normal, digamos assim, do dia a dia, que está lá trabalhando, estudando, vivendo, né? Como é que eu conecto essa questão de sustentabilidade com a minha vida? E aí eu acho que esse é o grande desafio da gente como sociedade. Eu entendo que sustentabilidade e trabalhar com sustentabilidade é uma questão de pensar no outro. Dificilmente você vai tomar uma decisão de ser mais sustentável pensando apenas em você mesmo. Esse é o princípio da sustentabilidade. Por quê? Eu vou economizar água. Ah, porque eu quero ter água no futuro? Sim, mas ao mesmo tempo eu vou beneficiar outros. Ah, eu vou fazer a separação do meu lixo. Ah, mas se eu só mandar o meu lixo embora, tá bom, não quero separar o meu lixo, por exemplo. Mas se eu separo o meu lixo, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nos outros, no bem da comunidade, no bem da minha sociedade. Então eu creio Perfeito. que sustentabilidade na essência, na sua essência, exatamente, acaba por ser você pensar em sociedade. Né? Porque a partir do momento que eu penso no bem comum, eu começo a medir as minhas ações. Então, eu vou cuidar mais do meu planeta, eu vou cuidar mais do meu bairro, eu vou cuidar mais da minha casa para que ela tenha uma iluminação mais natural e eu gaste menos energia, para que eu não tenha nenhum desperdício de água, para que eu possa fazer uma separação correta do meu lixo. Todas essas ações, no fim do dia, são ações de sustentabilidade. Então, é muito simples para o ouvinte, né? Quando ele pensa, é muita sigla, é muito nome técnico que eu não entendo. Para entender de forma fácil separar lixo, tirar todo o vazamento de água que tem nos canos da sua casa, você realmente... Isso já é sustentabilidade, né? Isso é sustentabilidade na prática. Porque se você for ver grandes empresas, que ações elas fazem de sustentabilidade, né? Então, geralmente passam por esses caminhos. Só que eu creio que o desafio maior que nós temos em relação à sustentabilidade, ele não é tecnológico. Eu acho que o maior desafio, ele acaba sendo o de educação. Conscientização e educação, né? Exatamente. Beleza. Porque a partir do momento que eu consigo entender o meu impacto na vida do planeta e das pessoas que estão ao meu redor, eu começo, de fato, a mudar o meu comportamento. Eu falo muito sobre... Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a nossa empresa. Sim, claro.
Claro. Eu falo muito, né, que a gente conseguiu chegar em Marte, os nossos carros eles já se dirigem sozinhos, mas a gente ainda usa água limpa nos nossos banheiros. Realmente. É incoerente, né? Exato, existe um desafio de comportamento, de educação. Entendi. Que ainda... Ezequiel, então eu posso dizer assim, que uma empresa que trabalha com sustentabilidade, ela vai englobar tudo isso que você já falou, mas ela vai atrás de soluções. Exatamente. Eu acho que o trabalho da empresa que desenvolve soluções sustentáveis é de como que eu trago a tecnologia para dentro da vida do consumidor de uma forma que ele seja mais sustentável. Um exemplo que eu gosto de dar é o próprio carro da Tesla, né, que muito se fala. Então, todo mundo deseja um carro da Tesla pela modernidade, pelo estilo, por todas aquelas coisas tecnológicas que vêm ligadas ao veículo. Mas, no fim do dia, ele é mais sustentável do que um carro tradicional. Com certeza. Então, o que acontece? Eu estou gerando o interesse das pessoas em serem mais sustentáveis, mas também atraindo elas com outros benefícios, né? Então, poxa, legal. O trabalho de uma empresa sustentável acaba por ser esse, despertar o interesse do consumidor, mesmo assim, no final de tudo, sendo mais sustentável. Entendi. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos contar o que é a PIP, ok? E o que é empreender com fé, para que as pessoas possam ter essa compreensão aí de como ela surgiu e tal. Você consegue fazer um resumo aí, um apanhado geral aí para a gente passar para o espectador? Claro, vamos lá. Bom, primeiro, para mim é uma honra compartilhar um pouquinho mais da nossa empresa, da nossa história. Eu sempre sou muito grato em cada oportunidade, porque é, de certa forma, também uma oportunidade de inspirar outras pessoas a empreenderem, a avançarem, a conquistarem mais em relação aos seus sonhos de negócios e projetos, né? Então, eu fico muito feliz. Eu gosto muito do termo empreendendo com fé por alguns motivos, mas principalmente porque se a gente for compreender o que significa empreender de fato, é você ir das ideias aos atos. É você executar alguma coisa. Então, isso é empreender. Vou pintar minha casa. É um empreendimento. Eu vou fazer uma caminhada. É um empreendimento, você está se dispondo a fazer uma ação. Fé, por outro lado, é você acreditar em uma hipótese como uma verdade que é absoluta. Então eu creio que aquilo ali vai acontecer, que aquilo é. Na minha opinião, eu não penso que nenhuma pessoa inicia um novo negócio pensando em se endividar, pensando em quebrar a empresa, né, pensando em falir no futuro. Não. Todo mundo que começa um novo negócio almeja o sucesso, almeja boas vendas, almeja um maior faturamento. De certa forma, todo empreendedor é uma pessoa de fé, porque ele está acreditando que aquilo ali que ele está planejando, aquele seu sonho, aquele seu projeto, vai acontecer. No nosso caso, vai um pouco mais a fundo essa questão da fé, né? Eu sou cristão, eu cresci a vida inteira na igreja, venho de uma família de igreja, né? Meu pai é pastor, avô é pastor. Estou esperando a idade chegar para virar também. Tem idade, é? Faixa etária, né? Faixa etária. É igual o presidente, tem a faixa etária ali para você chegar, né? Boa essa. Mas o que acontece, né? Alguns anos atrás, em 2010, bastante anos atrás, né? Eu empreendo desde os meus 16. Vou fazer esse ano 36. Então são 20 anos já como empreendedor, né, vivendo essa doideira que é empreender todo dia. Mas em 2010 eu já estava empreendendo, eu estava namorando com a minha esposa, com a Anitta, que hoje é minha esposa, né, a Liane. Estamos casados agora, vai fazer 12 anos já de casado. Poxa, que legal. Né? Na época a gente estava só namorando aí, queria casar. Eu tinha uma outra empresa que era de materiais gráficos, eu estava na faculdade de comércio internacional. Eu sou músico também, então tocava numa banda e fazia tudo isso ao mesmo tempo. Chegou um momento da minha vida que foi bem interessante, né? Porque comecei a ler muito sobre propósito, vocação, missão, né? A visão de futuro. E eu cheguei num momento que foi assim, eu estou fazendo tudo isso na minha vida, mas o que Deus quer que eu faça? O que eu tenho que fazer de verdade? Teve até uma frase de um escritor chamado Mark Twain, que eu gravei para a vida, a frase dele que é: os 2 momentos mais importantes da vida de uma pessoa é quando ela nasce e
quando ela descobre por que nasceu. O propósito, e aí, né? Aquilo começou a falar muito comigo, e eu até conversei com meu pai na época, e eu falei assim, eu estou fazendo tudo isso, mas eu não sei o que eu tenho que fazer de verdade. E aí, eu estava numa época assim, bem crente, sabe? Aí eu disse, fervoroso, né? Bem pentecostal, né? Bem pentecostal, eu vou fazer um jejum. E aí foi uma coisa muito fora, assim, de um padrão, né? E ao invés de olhar para o mercado, ao invés de ir para umas estatísticas de mercado, eu decidi ir para o jejum. E o meu propósito foi assim, eu vou entrar no jejum e eu só vou voltar a comer quando Deus falar comigo o que Ele quer que eu faça da minha vida. E aí eu comecei esse propósito numa segunda-feira, em março de 2010. Segunda, terça, quarta, tudo sem comer. E vivendo, trabalhando, estudando, fazendo tudo normal. Na quinta-feira de manhã, eu estava dormindo, meu pai estava no meu computador, de manhã bem cedo. E eu acordo, como se estivesse no meio de um sonho. Eu acordo e eu falo em voz alta, assim, sabe quando você acorda e você chuta o ar? Sim. Eu acordei e eu falei em voz alta. Porque a gente gasta tanta água quando faz xixi. Caramba! Aí meu pai olhou pra mim assim, se assustou e falou assim, tá tudo bem? Tá bem? Eu falei assim, eu acho que eu tava sonhando, eu não lembro do sonho na hora, eu não lembrei do sonho também, mas eu olhei e disse, não sei, acho que eu devia estar sonhando alguma coisa e tal. Só que eu fui no banheiro, eu não entendia nada de meio ambiente, sustentabilidade, nada, zero conhecimento. Fui no banheiro, na época onde a gente morava, a descarga era aquela bem antiga, que tinha corda pra puxar. Sabe? Fiozinho lá. Exato. Eu puxei a cordinha, a única coisa que eu entendi naquele momento foi assim, a água é importante. E olha o tanto de água que tá indo aqui embora pra nada. E aí aquilo me deu um insight de olhar para esse mercado, olhar para isso. Eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre fui aquelas pessoas que assinava Super Interessante, Mundo Estranho, Galileu, todo esse tipo de revista de curiosidade científica. Legal. Sempre adorei esse conteúdo. E eu entendi que aquilo era um sinal de Deus em resposta às minhas orações também. Por quê? Porque era uma coisa tão distante da minha realidade, tão fora do meu dia a dia. Eu não estudava aquilo, eu não conhecia, eu não me interessava. Ou seja, uma novidade mesmo, né? Mas 100% novidade. E aí eu entendi que aquilo era algo de Deus que eu deveria olhar com mais carinho. Quando eu fui para o mercado para entender a situação, gente, são números que são impressionantes. Para vocês terem uma ideia, a ONU fala que, em média, 40% de toda a água que a gente trata diariamente no planeta, ela é usada só para abastecer vaso sanitário. Caramba! A própria Sabesp fala da Cantareira em São Paulo, né, que é o maior reservatório, por exemplo, em média, 42% a 43% do consumo diário é só para abastecer vaso sanitário. Então, quando eu comecei a ver esses dados, assim, peraí, quase metade da água que São Paulo usa só para as pessoas fazer xixi número 1 e número 2 em cima dessa água, aquilo ali me despertou o senso do empreendedor, né? Eu disse, opa, eu fui ao mercado, você pode botar um vaso a vácuo, você podia usar a água da chuva para reduzir um pouco o seu consumo. Sim. Mas não existia nada que fosse pronto uso, sabe? Eu uso aqui, barato, resolvi o problema e estou sendo mais sustentável. Ali começou a história do PIP, né? E aí, para quem está nos ouvindo, só para explicar o que é o PIP, então, né? O PIP, ele é um líquido que a gente acabou desenvolvendo, né? Sim, hoje, né? claro, Isso. Melhora. Isso, exatamente isso que você deixa. A gente hoje tem uma formulação muito mais bem desenvolvida, mas ele é um líquido biodegradável. Tem cheiro? Tem cheiro, 4 funções de cheiro, né, de perfume, 4 funções de colorização também. E o que acontece? Ele é um líquido biodegradável feito à base de extratos naturais, fontes vegetais. Hoje a gente até aplica nanotecnologia na composição e ele neutraliza as características da urina no vaso sanitário. Então, o que acontece? Toda vez que a pessoa vai ao banheiro para fazer o seu xixi, ao invés dela ter que acionar a descarga e gastar 8, 10, 12 litros de água em um único acionamento, ela precisa de 1 ml só do PIP. 2, 3 borrifadas. Caramba! Ele vai neutralizar ali, né? Vai o cheiro. Vai neutralizar o mau odor, bloquear o mau odor, vai alterar a coloração. Ele chega a higienizar o vaso sanitário? Sim, porque ele é um saneante, né, notificado pela Anvisa e tudo mais.
Então ele higieniza e também vai perfumar o sanitário. Beleza, me explica uma coisa, você se tornou um químico? Olha, digamos que na prática talvez, né? Tem até um fato curioso, eu não entendia nada de química. Olha só o que eu fiz para começar. Eu queria neutralizar a urina, né? Se eu preciso fazer alguma coisa para não precisar acionar descarga. Aí eu comecei a trabalhar com enzimas, depois eu fui testar o ozônio, comecei a testar um monte de opções para tratar a urina ali do sanitário. Até que eu decidi para química. Mas eu não entendia nada de química, nada, zero conhecimento de química. O que eu fiz lá no começo, olha só, eu era meio maluco mesmo, né? Eu fui no supermercado, eu comprei todos os produtos de limpeza que eu pude comprar e eu cataloguei todos os componentes daqueles produtos. E aí, o que eu fiz? Eu comprei todos os componentes daqueles produtos para começar a fazer os meus testes. Eu tinha uma mesa na nossa casa, lá com meu pai, que era cheia de produto químico. Eu até brinco, né, que eu era, para quem assistiu a série, eu brinco que eu era o Breaking Bad, mas do xixi. E aí, boa. Era aquele monte de coisa. Aí eu e minha família, ninguém mais fazia xixi no banheiro. Era todo mundo tinha que fazer xixi em copinho de plástico, garrafinha. Porque eu dizia para todo mundo, eu preciso de matéria-prima para testar. Sim. Né? E aí, Sim. todas as noites eu fazia as minhas formulações. Eu botei uma lista de objetivo. Tem que ser biodegradável, tem que ter um custo acessível, tem que ser fácil acesso à composição. Fiz lá o objetivo e todas as noites eu fazia os meus testes. 7 meses depois, eu cheguei numa formulação, numa composição que atendia todos esses meus objetivos iniciais. Então, que legal. Digamos, né, que nessa história toda eu tenha me tornado um químico na prática, digamos assim. Deus tornou você um químico. É verdade, assim, eu creio, assim, falando um pouco nesse contexto, eu creio muito que Deus ele nos capacita para aquela obra que ele nos separa, né? Então, eu acredito que todos nós aqui temos uma missão, né, uma vocação, e que é um dos maiores desafios de nós como indivíduos, é realmente nos encontrarmos nesse contexto. Com certeza. O que eu nasci para fazer, né? O que eu devo... O propósito da pessoa, né? Exato. Eu acho que principalmente entre o público mais jovem hoje em dia, existe esse desafio muito grande, né? Porque eles ficam, de certa forma, até perdidos. Tem tanta opção, tem tanta informação, é tanto conteúdo. É verdade. Que eu acho que é desafiador. Né? É isso mesmo. Eu estou aqui para dizer que, olha, dá para encontrar um caminho legal. É isso mesmo. Fazer muita coisa. Você aqui do Instagram, do YouTube, das redes sociais, eu estou conversando aqui com Ezequiel Vedana e com a Isabelle Zago, da empresa PIP, uma empresa de sustentabilidade que produziu um composto químico que anula o cheiro do xixi e você economiza água, não precisa dar descarga o tempo todo. Então, para você que está chegando agora para assistir esse programa, volta lá, ele está contando a história desde o começo, como foi que ele se tornou o empreendedor, hoje membro também da ONU, né, em questões de meio ambiente, questões de água e saneamento, esgoto. Então é importante você saber e conhecer o que está acontecendo agora de novidade. Que eu trago para você aqui são novidades. Então ficar ligado no Aqui Seu Direito, porque aqui você consegue ter essa novidade. Quem sabe daqui a pouco você também nem vai estar mais utilizando, apertando na descarga do seu vaso sanitário e utilizando já um produto, perdão, que economiza água, hein? Então é isso aí. Vamos voltar aqui. Desculpa a interrupção, meu amigo. A gente precisa falar com o pessoal aqui, né? Já dei um alô aqui pro pessoal do Instagram e YouTube? Pode falar com eles, meu amigo. Ainda não, mas quero mandar um beijo aqui da França, ó. Bonjour a tous, né? Bom dia a todos aí. Agora no desafio de aprender a falar francês. É isso aí. Nas redes sociais aí, dá um like aí. Beleza, isso mesmo. E o principal objetivo da empresa, que eu já me informei, né, é exatamente economizar a água e possibilitar que todas as pessoas tenham acesso à água potável. Qual a perspectiva de futuro diante desse objetivo? Vamos lá. Se a gente olhar para os números, existem números que são bem, até de certa forma, assim, desafiadores de serem encarados, né? Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso ao saneamento adequado.
né? Então, estamos falando de uma grande porção das pessoas que vivem na Terra, né? Digamos assim, da humanidade. Quando a gente faz uma meta tão agressiva quanto essa, a gente entende que a gente não está construindo nada sozinho, né? Mas que a gente faz parte de um movimento que busca um objetivo geral, que seria justamente esse da questão de evitar o desperdício, que é o primeiro desafio que nós olhamos, porque, como eu falei antes, não adianta a gente ficar olhando para Marte, sendo que a água aqui está acabando e nós estamos desperdiçando em demandas que não faz mais sentido, né? Há 250 anos atrás, quando o vaso sanitário começou a ser utilizado como ele é hoje, a falta de água não era um problema da sociedade. Hoje é. Então a gente precisa ir realmente transformando algumas tecnologias, alguns produtos do nosso cotidiano, do dia a dia, para que atendam essas novas realidades. Um exemplo totalmente à parte disso. A previsão é de que até 2050 exista mais plástico do que peixes nos oceanos. Para a gente ter uma ideia, hoje, cada pessoa na Terra consome, em média, um cartão de crédito em plástico por semana. Como assim? Deixa eu explicar. A quantidade de microplástico presente nos alimentos hoje, você comeu uma semana inteira, churrasco na segunda, sushi na terça, você vai, né? Vai na pizzaria, faz ali todas as suas refeições, seu café da manhã, você se alimentou por uma semana. A quantidade de plástico presente nesses alimentos é equivalente a um cartão de crédito. Caramba! Então, o que acontece? Essa realidade que nós estamos hoje já enfrentando, e eu estou falando assim, não, vamos esperar 2050 para mudar, né? Vamos hoje. Então, eu acho que a gente, como empresa, se posiciona hoje para tentar chegar nessa mudança. Então, entendi. O objetivo é evitar o desperdício de água, né? Porque um exercício que eu gosto muito de fazer, você que está nos ouvindo, para você ter uma ideia, usando o PIB por um ano, né? Usando o PIB por um ano, a água que você economiza em um ano, você poderia sobreviver por até 15 anos. Caramba! Então pensa assim, 5, 6 anos que eu uso essa tecnologia, eu economizei água suficiente para minha vida inteira. Aí você entrou num ponto essencial, que é a conscientização. Né? É conscientizar a pessoa, porque vai no banheiro, está acostumado a apertar a descarga e consumir todos aqueles 6, 7 litros de água que tem, que tem naquele reservatório. E aí a pessoa tem que ter a consciência de se deslocar até o banheiro, fazer o xixi e depois, ao invés de apertar o dispenser. Então é uma consciência. Vai da pessoa, mas eu acho que não fica limpo. Eu acho que, sei lá, tem que ter a água. Tem todo esse pensamento que a pessoa precisa desmistificar, não é verdade? A maior prova de que o que você está falando é verdade, e eu gosto muito de falar isso, as pessoas não tomam banho só com água. Você não lava a louça da sua casa só com água. Por que acionar uma descarga limpou o teu vaso? Né? Então é uma falsa sensação de limpeza, só que você não está vendo o teu resíduo ali. Mas na realidade a questão de educação é o grande desafio. Eu vejo assim, nós estamos chegando com uma geração nova muito mais consciente do que a anterior. Se você for falar com meu avô, eu sou mais consciente sobre as questões ambientais do que ele. Só que se eu for falar com uma criança de 10 anos, hoje ela já é muito mais consciente do que eu. É verdade. Então acho que estamos em um período de transição nessa questão de educação, de consciência. Beleza. Né? E me diz uma coisa, Ezequiel, no seu ponto de vista, Europa, América do Norte estão bem mais desenvolvidos nessa conscientização que o nosso Brasil, né? Vamos lá, sendo bem sincero, tá? Eu acredito que América do Norte não, tá? Agora falando mal um pouco dos americanos, assim, de maneira geral, é um povo que tem muito plástico, eles meio que gostam do desperdício. Então, eu acho que na América, o desafio do americano ele é até maior do que o latino. Olha só. Sabe? Já o europeu, não. A geração do europeu, ela veio de um pós-guerra, né, que já tinha uma certa escassez. Valoriza mais, né? Valoriza um pouco mais todo esse acesso aos recursos. Então, existe, sem dúvidas, o público europeu ele é mais consciente que os americanos em maneira geral. Assim. Entendi. Para a
a gente trabalhar hoje, nós gostamos de olhar para mercados e regiões onde não tem água, né? Então, de fato, onde a pessoa já não tem água, a consciência sobre a economia é muito maior. Um exemplo que eu dou é São Paulo. São Paulo mesmo. A diferença que fez a crise hídrica lá em 2015. Verdade. 2016, Verdade. Porque até então era meio que um assunto que ninguém comentava. Depois da crise hídrica, aonde você ia no prédio lá... Já estava lá... Economize água reutilizável, né? Agora me diz uma coisa, Ezequiel. É caro usar o PIP? Não, vamos lá. Fazendo o meu merchan aqui, né? Olha só. Hoje no Brasil, você tem vários preços da água, né? Mas em média, uma descarga pode chegar a custar 25 a 30 centavos por acionamento. Por quê? Porque você está pagando pela água que está vindo, você está pagando pela água do esgoto que você está gerando, você está gastando ali 20, 30 centavos por acionamento de descarga. Numa residência, para você ter uma ideia, o vaso sanitário sozinho chega a representar 35% da conta de água do mês. Só o vaso sanitário. Então, caramba! Qual que é o nosso entendimento? O PIP ele tem que ser mais barato do que a descarga. Sim. Né? Então, hoje, o PIP, cada vez que você utilizar ele vai custar menos de 5 centavos. Entendi. Então, no fim do dia... Quantas borrifadas eu preciso dar num vaso sanitário para... Olha, essa versão que você tem na mão aí é uma garrafa de meio litro, né, 500 ml. Acho que ela vazou aí. Você consegue economizar mais ou menos 400 descargas, tá? Caramba, então, é muita coisa. Você tem uma economia bem significativa apenas com uma garrafa dessa. Poxa, muito legal. Então, na verdade, o tema da empresa é fora desperdício, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fora desperdício, e eu acho que o consumo mais consciente do recurso natural. Olha, vazou um pouquinho aqui na minha mão e ficou um cheiro agradável aqui. Um cheiro meio cítrico, né? Meio cítrico. A grande vantagem do PIP acaba sendo que você reduz até o seu custo com outros produtos, né? Então, você não precisa mais o sprayzinho lá do banheiro, esse monte de produto. Porque ele já faz um apanhado geral aí, né? Um apanhado geral aí. Entendi. E a Isabelle faz o que aqui no Brasil? Ela é representante da empresa? Como é que funciona, Isabelle, teu trabalho aqui de analista? Hoje eu sou analista comercial na PIP, né, Zeke? Então, hoje eu cuido dos clientes PJ daqui do Brasil. Eu atendo eles. Eu faço visita presenciais nas empresas também aqui no Brasil. Entendi. São Paulo. Já fomos até Arujá, Campinas, Valinhos. Então, a gente sempre está bem próximo a eles, né? Entendi. Então, você é responsável pelas vendas aqui. Isso. Você apresenta o produto e faz as vendas. Isso. Entendi. E é fabricado onde aqui no Brasil? É em Bento Gonçalves, né? Isso, nós temos a fábrica hoje no Rio Grande do Sul que produz para nós, nosso depósito, expedição também lá hoje no momento, mas a gente atende todo o Brasil, a Isabelle mesmo, né, Isa? Atende clientes que vão do Ceará, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Sim. Até fora, né, Isa? Fala um pouco aí, a gente tem aonde mais? No Chile? Temos clientes no Chile. Sim, olha só que legal. Sim. Logo vamos até o Chile fazer a visita presencial a eles, né? Opa, que legal, né? Aproveita, vai em Vale Nevado também, já vê um pouco de neve já lá, aproveita e faz o passeio. Brincadeira. Mas é importante isso, né? Levar essa conscientização para fora do Brasil também, né? Sim. Uma ideia que nasceu aqui no Brasil, um produto que nasceu aqui no Brasil, que vai transformar a vida das pessoas no que diz respeito à economia de água. Sim, muda muito a cultura, né? Ninguém vive sem água, então na verdade é importantíssimo realmente a gente ter essa preocupação com o meio ambiente. Eu dei um exemplo no começo a respeito do aquecimento global, né? Que a gente pensa, aquecimento global está muito distante de mim, isso vai ser para meus bisnetos, e a gente já está vendo aqui no dia a dia. Isso também já está acontecendo com a água. Sim. Então é importante o trabalho de vocês, né? O seu trabalho aqui representando a empresa aqui no Brasil, o Ezequiel lá na França, lá em Paris, falando com a gente aqui também e dando essas explicações de como começou, como foi a ideia e tal, como é que funciona o produto e o que é que o produto, além de ser um produto de empreendedorismo, é um produto sustentável, ou seja, ele vai fazer bem para a natureza e vai fazer bem para a natureza, faz bem para as pessoas.
ok? Exato. Meu amigo, foi um prazer conversar com você, um prazer ter essas informações que você está trazendo aí pra gente, aqui pro pessoal do Aqui Seu Direito, entendeu? E vamos dar um alô aqui pro pessoal das redes sociais, né? Pessoal da rede, você pode falar também com o pessoal das redes sociais, que a gente traz aqui nesse programa informações para que você tenha uma vida melhor. Essa é a verdade. Então, se é para economizar água, vamos economizar água. Se é para a gente emitir menos poluente, vamos emitir menos poluente. Vamos saber quais são as soluções. E os empreendedores e as pessoas que têm as ideias já estão apresentando esses produtos aqui para a gente. E aí eu trago para você a informação para que você possa ter uma vida melhor. Ezequiel, fala com o pessoal da rede social aí já para a gente dar se despedir aí já desse bate-papo gostoso. Mas vamos lá, pode falar. Perfeito. Não, quero deixar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando nas redes sociais. Quero dizer que as nossas ações de hoje refletem no amanhã, né? Então, toda decisão de ser mais sustentável, ela vai trazer um benefício muito significativo no futuro, principalmente aos nossos filhos, nossos netos, as nossas futuras gerações, né? E tem um provérbio queniano que eu vi, acho que foi num museu que eu visitei uma vez, que eu vi essa frase desse provérbio queniano, mas que ele fala o seguinte, que a gente não pegou o mundo dos nossos pais, né? A gente, na realidade, está pegando emprestado dos nossos filhos. Então, a geração que está aqui precisa entender que o que nós fazemos hoje vai refletir para os filhos. Exato. Vou pedir para... Não reclamar, né? Dizer, mas meu pai, meu avô fez isso, fez aquilo. Sendo que, na realidade, é nossa responsabilidade cuidar do próximo da vida. Beleza. Vou pedir para você deixar aqui pessoa que quer adquirir o PIP, o contato, rede social, Instagram, que você tiver aqui, pode falar. Legal, vamos lá. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, é só acessar pip.com.br. Você escreve com 2 Is e 2 E, né? pipe.com.br. Temos também nosso Instagram, que é Pip Brasil. Você pode dar um @ lá e seguir a gente. Se você quiser me acompanhar um pouco mais, eu vou postar um pouco mais de foto de croissant. Aí eu gostei, hein? @ZequiVedana, mas se você procurar Ezequiel Vedana, Ezequiel Pipi no Google, já vai nos encontrar, já vai aparecer lá para vocês. E eu realmente, antes de terminar, eu só queria agradecer a você pela oportunidade, tá, de a gente estar aqui apresentando o nosso trabalho. Eu morei por 2 anos e meio praticamente em Jundiaí, né? A gente morou nessa cidade que aprendi a amar. Para mim, Jundiaí é a melhor cidade para se morar do Brasil. Opa! Concordo plenamente. Amo a cidade, né? E sou gaúcho, morei em São Paulo já, né? Enfim, e acho que Jundiaí é uma cidade fantástica, realmente tem um carinho muito especial. E a você que está nos ouvindo, desejo só um abraço, que Deus abençoe. E estamos aqui à disposição para mais conversas. Claro. Depois que você pensar, tiver um outro sonho e tiver um outro produto, a gente volta a conversar aqui. Pode deixar, está marcado. Beleza. Deus abençoe sua vida, viu? Parabéns. Isabelle, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Uma honra recebê-la aqui, viu? Representando aqui presencialmente, né, a PIP. E a gente vai se ver no outro bate-papo, dependendo das ideias aí que vem do Ezequiel, né? Com certeza. Dos sonhos e do direcionamento de Deus. Gente, vamos ficando por aqui, que a gente encerra o programa Aqui Seu Direito, mas na próxima semana a gente vai estar aqui com vocês novamente, já trazendo novas entrevistas, novas informações, com aquele meu lema, sempre para melhorar a sua vida no dia a dia. A gente se vê na próxima semana. Deus abençoe.